Hoje, 23 de fevereiro de 2019, no Shabbat Shalom, estamos fazendo essa gravação para mandar para toda a comunidade judaica messiânica. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o correto? Não, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma criação de Augustinho, conhecido pela Igreja Católica como São Agostinho, que criou esta trindade baseada nas ideias platônicas. Portanto, nada tem a ver com as Escrituras, que no Shema, na declaração ardente da unicidade do Criador, diz: ouve, ó Yahucob, o Yahushua nosso Pai, o Yahushua é um. Portanto, todo poder emana de um e não há outro além dele. Por que alguns intelectuais defendem o catolicismo? Eu acho que é uma questão de herdou de seus pais e continua com ela, porque não valorizam muito essa questão de salvação e deixa isso por conta dos religiosos e cuida de aprender outros tipos de ensinamento, deixando a segundo plano as coisas do eterno. A reforma de Lutero foi boa ou foi mal? A reforma de Lutero não foi boa nem mal, ela foi um cumprimento profético. O livro de Revelação de Aronan, escrito na ilha de Patmos, deixa claro que a besta teria 7 cabeças. Portanto, antes de Lutero, a besta só tinha uma cabeça, que era o catolicismo. Após Lutero, hoje ela tem 7 cabeças. 7 é um número que simboliza o infinito. Não há limites para igrejas protestantes. As ditas igrejas, as que se dizem igreja evangélica, e do evangelho pouco tem. Quando fala, o Criador tem filhos? O Criador tem filho, sim. Está em Oséias, quando ele deixou claro: do deserto chamei meu filho. Quem é o filho do Criador? Jacob. Traduzindo melhor, o povo judeu. Este é o filho do Criador. O filho de Isaac, Jacob. É o filho do Criador. Quem foi Tammuz? Tammuz, conhecido como, uma figura lendária, conhecida como filho do sol, era filho de Samiramis, com o construtor da Torre de Babel. Tendo ele, Nirodes, viajado, ela engravidou, Semiramis engravidou de um dos seus sacerdotes, e sabendo que ele iria matá-la, mandou que o sacerdote mentisse e dissesse que ela tinha engravidado do sol invicto. Portanto, Tammuz é considerado, apelidado como filho do sol. O significado do nome Tammuz é importante também. Tammuz quer dizer aquele que purifica pelo fogo. Acredita-se que a Inquisição da Igreja Católica, chamada de Santa Inquisição, tenha se baseado na história de Tammuz, do lendário Tammuz. Por que os padres não podem se casar? O celibato, ele existe para contrariar a vontade do Criador, que determinou que para o homem ser um pregador da palavra, ele tinha que ser casado, cuidar bem de seus filhos, da sua casa. É uma das exigências do Evangelho. Uma forma de contrariar mais ainda o Evangelho. Quando morre um homem, para onde vai? O homem procede do pó e ao pó tornará. Existem 2 tipos de seres humanos na face da terra: os mortais e os imortais. Isto está em toda a Bíblia,
está nos Salmos, isto está em Isaías. O profeta diz: vós não ressuscitarás, mas meu cadáver viverá. Quando o sábio Salomão fala no livro de Eclesiastes, ele deixa claro ao referir-se aos filhos dos homens. Então, essas duas qualificações, esses dois gêneros de seres humanos, é chamado de filhos de Iarro, e aí Jacó são os escolhidos. O povo eleito, a descendência de Adacademon, do homem feito pelas mãos do Criador. Enquanto que o homem natural são filhos dos Elohims. Estes são mortais. E ao morrer, procedem do pó, e ao morrer, voltam ao pó. E nenhuma vantagem leva o homem sobre os animais. Assim como morre um, morre o outro. Ambos têm o mesmo fôlego de vida, ambos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem foi que disse que o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo? Nada melhor para o homem do que beber, comer e fazer que sua alma goze do bem do seu trabalho, porque esta é sua recompensa debaixo do sol. Portanto, salvação só para escolhido, não é para religioso. Salvador veio salvar a humanidade? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Ele disse: não julgueis que vim trazer paz ao mundo, mas a espada. Segundo está os filhos contra os pais, as filhas contra as mães, as noras contra as sogras. E assim, seus piores inimigos serão da sua própria casa. Quem criou a Trindade? A Trindade, como já foi dito no começo, ela foi uma criação de São Agostinho, filósofo grego, que criou baseado nas ideias do outro filósofo conhecido como Platão. Nada tem a ver com o povo escolhido, com as Sagradas Escrituras, é algo alheio às Sagradas Escrituras, que trata de unicidade, não de trindade. Um recém-nascido pode se batizar? Olha, batismo, eu não gosto nem dessa palavra, a palavra correta é tevilá, palavra hebraica. O tevilá, ele implica em arrependimento. Uma criança recém-nascida pode se arrepender de alguma coisa? Não pode ser batizada. O que é pecado? Pecado é a quebra da lei, é o que não tem base na fé e toda a malvadeza. Essas três coisas que definem o pecado. Quando será o fim da besta? A besta durará até a volta, o segundo evento, a volta do Criador à Terra. O que significa o nome Jesus no hebraico? Deus cavalo. J não existe, a letra, a mais nova letra do alfabeto inglês, com menos de 500 anos. Portanto, a letra que existia antes era I, ela deriva do I, fenício. Portanto, por isso que na Septuaginta o nome estava Iesus, porque não existia a letra J. A letra E também não existe, porque é uma vogal. A língua Kadosh, o alfabeto, ele é formado de 22 consoantes. Portanto, o Iê significa Deus. Iemanjá, deusa das águas. E o Sus, que equivale às letras hebraicas Samed e Vav, Samed, significa cavalo. Portanto, Deus cavalo. Este é o significado real do nome. Se você trouxer isso para o português, você vai ver que Sus, ele determina porco, porca, javali. Então, em hebraico seria Deus cavalo, em português Deus porco. Pode um homem sensato adorar um Deus cavalo ou um Deus porco? O que significa Deus? Deus é uma palavra plural, que é a tradução da palavra Elohim, que também é plural, pois no hebraico toda
palavra terminada com IM é plural. O que fazer para o homem? O que fazer o homem para ter a salvação? Não há nada que o homem possa fazer para ter o seu nome no livro da vida, a não ser descender, vindo da descendência de Adão Cadimon, do homem que Yahweh criou, não do homem que os Elohims criaram. Se você for ler em Gênesis a história da criação, você vai ver que tudo é no singular. Mas quando chega no homem, façamos o homem, nossa imagem e nossa semelhança. Portanto, é tudo no plural. Porque os Elohims caídos são muitos. E tiveram a permissão do Pai para criar este homem comum, homem carnal, com a finalidade de ser criado em antítese ao homem que o Todo-Poderoso criou. E antítese quer dizer o quê? Antítese quer dizer contrário, entendeu? Rebatendo a tese. Quer dizer, ele queria provar com a criação do homem comum que a criação do homem em geral não deu certo. Em outras palavras, que provar que o homem é mau e o homem não é mau. O homem mau são os filhos dos Elohim, que existem para nos ensinar a pecar. Entendeu? Mas os filhos de Yahweh não são maus, porque foi ele quem fez. E tudo que ele fez é bom e dura para sempre. Uma coisa muito intrigante é que o meio intelectual, a própria igreja, ela criou aqui na Bíblia Tob, vamos ver, tradução ecumênica, assinada por Dom Lucas Mendes de Almeida, presidente da CNBB e arcebispo Mariana, morto recentemente, e o bispo primaz da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, presidente do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Eles criaram o canon 85, inciso 1 e 2, para confessarem que mudaram o nome sagrado. Tem um capítulo no Evangelho que diz: nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Repetindo do começo do capítulo: este Yahushua é pedra rejeitada por vós, os construtores, e não há nenhum outro nome que tenha sido dado entre o povo pelo qual importe que sejamos salvos. Consciente disso, o que foi que Satanás fez? Trocou o nome nas escrituras. Já que ele não poderia mexer no conteúdo das escrituras, ele mexeu nos nomes. Isto não é afirmação religiosa, é afirmação tanto dos protestantes como dos católicos. Onde aqui na página 1566, ele deixa bem claro: conforme o costume judaico, o nome próprio do Criador no Antigo Testamento, Yahu, não é pronunciado, substituímo-lo por Senhor, onde no judaísmo chama-se Adonai. Bem, quem autorizou a eles trocar, esse ministro de Satanás, a trocarem o único nome que foi dado entre nós, pelo qual importa que sejamos salvos? Portanto, aqui ele bota Jesus e Yahushua. Então não adianta defender uma tese que a própria igreja que você confia, ela diz que foi ela quem trocou o nome. Se você for ver nesta mesma Bíblia o que significa a palavra Senhor, Adonai, significa um ídolo, Marduk, o Deus da lavagem de boca. Portanto, defender o nome errado trata-se de falta de cultura, falta de conhecimento, falta de pesquisa, porque é a própria igreja quem confessa ter adulterado o nome. E
aquela parte acho que diz que o nome do pai foi escondido, mas foi porque ele quis mesmo. O príncipe desse século é Satanás. Quando puseram o Todo-Poderoso no madeiro, porque ele não mandou, ele veio, entendeu? Ele não mandou um filho vir morrer pela causa dele. Ele simplesmente gerou um corpo para si e veio. Ele permitiu que Satanás concluísse a obra para cumprimento profético. E o madeiro foi reto, não foi? Sim, mas eu não respondi a você ainda a sua pergunta, porque realmente tem uma passagem nas escrituras que diz: o Yahushua está no seu templo, silencie toda a terra sobre ele. Nesse período de silêncio, período onde a Igreja Católica assumiu a total autoridade sobre a questão espiritual, era justamente o período em que o Todo-Poderoso não encaminhou para cá nenhum espírito escolhido, nenhum descendente de Abraão, nenhum descendente de Ada. Hoje, no final dos tempos, o nome está amplamente divulgado, confessado a cúpula de toda a religião, todas as grandes religiões ocidentais, e não há dúvida em relação a isso. Não é uma questão eu creio ou não creio, é uma questão, é a verdade ou a mentira. Se você quer seguir a verdade, acredite no que a Igreja Católica escreveu, que foi ela que trocou o nome. Se você quer mentira, continue crendo num Deus que em hebraico é cavalo, no Brasil é porco. Aí vai da consciência de cada um. Mas em hebraico cavalo nos países é? Não, hebraico, um país eleito, Israel, a palavra sus significa cavalo. Cavalo lá se escreve sus, Samed, Vav, Samed, que corresponde a SOS. Por que eles chamam Yahushua de Jesus além Israel, se o nome é Yahushua? Bem, a questão do nome dos lugares e de outras personagens bíblicas, isso não implica na salvação de ninguém. Entendeu? O nome correto, se você quer chamar pelo nome correto, a cidade chama-se Yahushalaim. Portanto, se você disser Jerusalém, todo mundo vai saber que você está falando da cidade santa. Por que Caim matou Abel? O motivo que levou Caim a matar Abel foi o incidente do altar, um ato religioso, o que vem a provar o mal da religião começou em Caim. Caim, Balaão e Coré atiraram-se a todos os vícios e eram três religiosos. A religião ela é má desde o seu princípio. Não existe religião boa. Religião não é elo de ligação com o Eterno. Religião é algo detestável pelo Eterno. No Novo Testamento tem uma passagem que deixa bem claro que a religião pura e sem mácula é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, pois não tiveram proveito quem se preocupou com religião. O Eterno deixou claro que depois de 2 dias voltaria. Como nós sabemos que na linguagem escriturística 1000 anos para o Eterno é um dia, do ano 2000 para cá, muitos foram os paradoxos em relação a vários assuntos da Bíblia. Mas agora não trata-se mais de paradoxo, mas agora nós temos uma mudança de paradigma. A partir do momento que o mundo religioso admite ter alterado o nome sagrado, então há uma mudança de paradigma. Não adianta você insistir no paradigma passado, porque já existe outro paradigma. Esta é minha mensagem para o Shabbat Shalom desta semana e que o Todo-Poderoso possa abençoar a todos. Documentos que comprovam este vídeo e muito mais. Significado da palavra Deus, Elohim. Portanto, é o Todo-Poderoso um anjo? Elohim é anjo, é criatura, não é criador.
Poderia os Elohim criar Elohim? É claro que não. É uma ofensa ao Todo-Poderoso esta palavra Deus, cujo significado é Elohim. Palavra plural, como Deus também é plural. O cristianismo católico é podre desde a sua origem. Veja o que diz a Enciclopédia Abril, volume 9, página 3.617. O dogma da Trindade, ensinado pelo catolicismo como sendo uma questão escriturística, é mentira. Veja o que diz a Enciclopédia Abril, no volume 9, página 3.617. Como vocês podem ler, trata-se de uma criação de Agostinho baseada em Platão. Portanto, não é escriturístico. O arquivo secreto da Inquisição. Em 1982, Flávio Mendes Carvalho fez sua primeira viagem a Portugal, com o objetivo de consultar os arquivos da Inquisição de Lisboa, que encontram-se no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Ao encontrar as listas dos autos da fé, nas quais estão relacionados os nomes de familiares de judeus, portugueses e brasileiros, presos, processados, torturados e executados pela Inquisição, acusados tão somente da prática do judaísmo, se deu conta de que estava diante de documentos muito valiosos, mantidos longe dos olhos do grande público por quase 5 séculos. Das referidas listas constam nomes de famílias brasileiras sem que estas tenham conhecimento da sua origem judaica, muito mais profunda do que se pode imaginar.
Perdeu o jogo. Aqui, ó. Aqui, ó. Toma aqui, ó.
século XXI e o cristianismo católico continua mais podre ainda. Veja o que denuncia a revista Veja no início do século. E agora, no final dos tempos, um pontífice que declara-se ao mundo ser globalista. Há esperança para tamanho demonismo?